Meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Bem-vindo todos os amados. E aproveitando que estamos todos em pé para a leitura da palavra, vamos ler 1 Reis, capítulo 18, uma passagem bem conhecida nossa. 1 Reis 18, o versículo 42, é isso mesmo. Eu vou começar com a palavra Elias. Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Disse ao seu moço, ao seu auxiliar: sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volta lá 7 vezes. A 7ª vez disse: levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Ainda dentro do mesmo sentido da passagem, vamos ler aqui Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 5, os versículos 17 e 18, onde ele fala o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Podeis sentar, Deus abençoe. Irmãos, nós estamos felizes, não é? Abençoados com a presença de alguns irmãos, boa parte da igreja. É certo que alguns outros não têm condições de vir, e também nós temos sido agraciados, né, com um tempo chuvoso, agora à tarde, aqui em toda a capital, e talvez isso tenha dificultado a chegada de alguns. Também os pastores, hoje o pastor Edmilson está conosco aqui, cada um está numa atribuição, né, numa missão, aí na obra de Deus, no trabalho do Senhor. Mas feliz em receber os irmãos que estão chegando de Palmeiras e outros, nos visitando, com o Aldivino, esposa, que dirigem uma congregação lá no setor, como é que chama lá mesmo? Jardim das Margaridas. Nós estivemos lá na inauguração. E todos que estão visitando, em especial, Adriano, feliz por ter você aqui, e sobretudo pela notícia que o Pena me deu, que agora bem recentemente você fez a melhor decisão da sua vida. Você vinha conhecendo o Evangelho, as coisas de Deus, e agora fez a decisão por Jesus, né? Graças a Deus, né, por essa decisão sua. A gente conhece o Adriano há algum tempo, através do Pena, né? Lá da costelaria, fogo no chão, né? Fogo na brasa, uma coisa assim. Muito bom lá, né? Seu comércio, que Deus te prospere sempre, né? Graças a Deus. E todos os demais que estão conosco aqui, né? Os pastores que nos visitam são sempre bem-vindos, graças a Deus. Meus irmãos, essa é uma noite de ensino, né? Nós temos já há alguns anos intitulado esse trabalho da terça-feira como um seminário, né, que a pessoa tem que frequentar sempre, né? O aluno, para poder aprender e crescer de forma equilibrada, ele tem que estar em todas as aulas, né? Eventualmente você falta, mas para não ser reprovado, não pode faltar mais do que 25% das aulas, né? Tem que ter 75% pelo menos de presença. Aí é um seminário que objetiva o crescimento espiritual, né? Todo mundo que nasceu de novo, como o Adriano nasceu, agora tem que crescer, né?
crescer na graça, no conhecimento das coisas de Deus. Para isso tem que sentar aí e ouvir a palavra de Deus, né? Como é que os irmãos fazem, e fazem bem, né? Esse público que está aqui, eu sei que vocês têm o bom costume, o bom hábito, né? E sobretudo a alegria de vir à casa de Deus, porque o salmista disse, e nós devemos dizer, né? Alegrei-me quando me disseram, chegou a hora do culto, né? Vamos para a igreja. É motivo de alegria. Às vezes acontece tanta coisa durante o dia que a gente não alegra, né? Situações da vida. Eu vi a pessoa falando outro dia o seguinte, que das 24 horas do dia, tem uma hora que vai ser difícil, vai ser amarga. Das 24, né? É um percentual bem pequeno, né? Se a gente tiver só uma hora de mais de angústia, e 1h23 é só bênção, estamos no lucro, né? Mas o certo é que durante o dia, está dizendo que você vai ter um momento, né? Um momento de maiores dificuldades na vida. Mas a hora de vir para a igreja é a hora de alegria mesmo, de estar aqui com os irmãos, na presença de Deus, celebrando o Senhor. Eu tomo essa passagem, 1 Reis capítulo 18, a partir do versículo 42, que os irmãos conhecem muito bem, muita gente prega nessa passagem, deve pregar mesmo, né? Porque é um grande sinal de Deus, uma maravilha que se operou aqui, e é através do profeta Elias. De Elias, irmãos, o Novo Testamento cita a sua fé e a oração perseverante desse homem, e cita como exemplo para nos estimular também, tá? A uma vida de oração, confiar no poder da oração, saber que se orar as coisas acontecem, né? Se o povo de Deus clamar, as coisas mudam. Então Elias era um homem que cria que as suas orações a Deus, realizada com muita fé, mudava as coisas, né? Inclusive provocaria a intervenção divina na própria natureza. Ele tinha essa fé, né? Não é tempo de chuva, mas eu vou orar e vai chover. Então ele tinha tanta confiança na oração que ele fazia a Deus, para tudo na vida, mas inclusive ele ia um pouco além do que vai a nossa fé, não é? Ele tinha fé, confiança e orava para Deus mudar a própria natureza, Deus alterar a própria natureza, porque ele confiava nisso e que a oração seria respondida, né? Cria que a oração feita por um justo pode mudar as coisas e mudar as circunstâncias. Tiago escreveu antes da passagem que eu li, né? A oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Quer dizer, uma oração eficaz. Eficaz. Elias, a oração dele tinha resultados, tinha eficácia, né? Falou muito agora que a vacina, ela é eficaz, né? Não sei se é ou se não é. Às vezes é e às vezes não é. Mas a oração feita por um justo, ela é eficaz, né? Ela tem efeitos positivos. E pode confiar que tem mesmo, né? Então, veja os irmãos, só uma passagem para ver que a oração feita por alguém, com o coração quebrantado diante de Deus, como Elias fez essa oração aqui, daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre ela, que quando a pessoa clama com fé, muda a circunstância. Se formos para Isaías, como nós vamos mesmo, e livro do profeta Isaías, capítulo 38, os versículos 1 a 5, narra algo que nós precisamos recapitular nessa noite, como resultado da oração. Alguém está aí? Isaías 38, 1 a 5, diz lá: naqueles dias, Ezequias, que era o rei, adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor. O profeta fala assim mesmo, né? Fala com confiança da parte de Deus. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então a gente tem que estar sempre com a casa em ordem, porque não pode morrer com a casa desordenada.
Não é? Então virou Ezequias o rosto para a parede. Ele estava doente, deitado na cama, não se levantou, talvez não conseguia levantar mesmo, né? Para ficar de joelho, para ficar em pé, para orar. Então virou Ezequias o rosto para a parede e fez o que Elias fazia, que nós fazemos, e orou ao Senhor. E olha o resultado. E disse, olha a oração dele, disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E além de orar, ele chorou muitíssimo, né? Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Quem está morrendo pegar mais 15 anos, está no lucro demais, né? Glória a Deus. Veja, irmão, como o profeta de Deus passa certos apertos, né? Deus vai lá e manda dizer: Assim diz o Senhor, você vai morrer. Daqui a pouco Deus cerca o profeta na saída do palácio, né? Aquele portãozão principal lá, ele estava saindo. Deus volta lá e fala que não vai morrer. Não. Deus vai, vem, né? Eu vou falar sempre que o Senhor colocar na minha boca. Mas qual foi a razão de tudo isso? Ele orou e chorou muitíssimo, né? E a oração foi eficaz, quebrantou o coração de Deus, mudou. Olha, irmãos, preste atenção nisso. Nossas orações de fé em Deus fazem acontecer muitas coisas que de outra forma não aconteceriam. Se não houvesse clamor, oração intercessória, aquilo não aconteceria. A falta de oração e fé dos crentes pode impedir a execução do propósito de Deus, tanto para nós mesmos, como indivíduo, como também para a igreja coletivamente. Olha o pecado a renovar. Muitas vezes o propósito que Deus tem não se executa, não se cumpre, porque faltou a ajuda da igreja, o clamor do santo, a oração intercessória. E Deus deixa de fazer muitas coisas no meio da igreja, né? Deus estabeleceu que os crentes sejam seus cooperadores na terra. Sabia disso? Em certo sentido, Deus se limita às orações incessantes do seu povo. Muitas coisas não serão realizadas no reino de Deus se não houver orações intercessórias dos crentes. A oração é poderosa, pode muito em seus efeitos. É uma arma que nós temos que usar. E se eu deixar de usar essa arma, às vezes as vitórias que a gente teria, a gente não tem mais. Experiências tremendas que Deus quer fazer com a sua igreja, não faz, porque a gente não usa essa arma poderosa, né? A intercessão. Eu sempre falo isso, e não sou eu que falo, que a igreja age, Deus reage, né? Deus não age, Deus reage ao nosso esforço, à nossa oração, à nossa vida no altar. Deus reage a isto, né? Então a oração é que move os céus. Os céus podem ficar em silêncio, quietos, sem fazer nada na terra, se o povo aqui, como Deus falou, se o meu povo, né, se humilhar, orar, buscar a minha face, vai acontecer coisa aqui. Eu vou sarar a terra, vou mudar a circunstância, mas eu estou dependendo de vocês. É estranho, né? Deus é soberano para poder interferir em qualquer situação, mas Deus é um Deus de legalidade. O salmista falou: os céus é os céus de Deus, mas a terra Ele entregou para os homens. Então, para acontecer coisas na terra, esses homens têm que querer. Deus, interfira. Pai, venha, não é? Nós estamos pedindo como representante da humanidade, não é? Como homens e mulheres aqui desse planeta, que o Senhor não esqueça de nós. Haja assim, haja ali, socorre lá, faz assim. Deus foi na casa de Abraão. Ele decidiu lá no céu: vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu vou lá comunicar ao meu representante na terra que eu vou fazer.
Deus respeita muito isso, né? Quando Deus coloca uma autoridade sobre uma pessoa, Deus respeita aquilo. Foi Ele que deu a autoridade, né? Quantas vezes eu tenho que aceitar certas decisões de meus auxiliares, porque eu dei autoridade para ele resolver. E ele chega e me traz um relatório, e eu penso, se fosse eu, não teria terminado desse jeito. Mas como eu passei para resolver, então tá bom, está resolvido. Que seja assim, né? Que seja desse jeito. Eu não vou desautorizar a pessoa. Deus também é assim. Ele respeita a autoridade que Ele dá para um homem, para uma mulher, para a sua igreja. Essa igreja tem muito poder, irmão, tem muita autoridade. Elias era homem de Deus. Diz que tudo que ele falava, não caía por terra a palavra que ele falava. Ele falava, profetizava e não, Deus segurava. Meu servo, profeta que eu levantei, está falando, então tem que segurar. E aqui diz que ele orou para Deus não mandar chuva. Vamos punir esse povo, Senhor. E Deus atendeu ele. E olha, no primeiro ano não choveu, no segundo não choveu. Não é que ele falou, Senhor, eu quero que fique 3 anos e 6 meses sem chover. Ele orou para não chover. Deus cerrou os céus. Ficou esperando a contra-ordem de Elias, né? 3 anos e 6 meses depois, Elias vai diante de Deus orar para chover. Aí Deus, agora eu vou mandar chuva então. Irmãos, esta igreja tem o espírito de Elias. Deus está esperando a igreja. Será que a minha igreja quer chuva? Não está pedindo. Será que ela quer graça, poder, derramamento do Espírito Santo, avivamento, cura, milagre? Será que a minha igreja quer? Não está pedindo, não. Não está chegando diante de mim com esse pedido, não. Então, mas quando a gente começa a orar, irmão, bombardear o céu, um clamor coletivo, não é? Como o corpo de Cristo na terra, a igreja une e começa a pedir a Deus num rumo, numa direção, meu irmão. Deus se levanta, né? Aleluia. E age aqui na terra. Estou apenas mostrando, irmão, a nossa responsabilidade. Veja os irmãos, que Tiago falou o seguinte: nada tendes. Lá está no capítulo 4, versículo 2, lá na parte final, não precisa colocar no telão ali, mas olha para cá. Tiago falou, nada tendes. Que coisa, né? E ele fala, porque não pedis. Está lá no contexto que ele está ensinando. Você não tem nada, porque não pede. E tem gente que quando resolve pedir, fala, pede mal ainda, não sabe pedir. Mas geralmente é porque não pede mesmo, né? Ah, não tem autoridade, não tem poder, não tem unção, não tem milagre, não tem vida espiritual, não tem comunhão, não tem conhecimento, não tem revelação, não tem entendimento, porque não pede. Porque a palavra diz, se alguém não tem sabedoria, faz o quê? Peça. Se ele não tem sabedoria, não pede. Quanta gente, né? Não tem sabedoria, de pedir, né? Só que ele não sabe que ele não tem, né? Mas não tem sabedoria, peça a Deus. Nada tendes, porque não pedis. Então veja, que a gente está com arma poderosa na mão e não usa, né? Não utiliza. Na hora certa, no momento certo, uma coisa objetiva, clara, como nós vamos ver aqui nessa oração do profeta Elias, que ele fez lá, não é? Elias estava agora num fogo cruzado terrível. Ele tinha acabado de fazer uma oração para Deus mandar fogo. Agora fez a oração para Deus mandar água. Mandar fogo, agora manda chuva. Quando o fogo caiu, irmão, toda vez que fogo cai mesmo, é bom, é maravilhoso. Mas começa a perseguição. Igreja que não tem fogo não é perseguida. Quando o fogo acende numa igreja, ela chama a atenção de todo mundo, da sociedade.
Lá em Jerusalém, o fogo caiu lá e toda Jerusalém correu para lá para ver o que era aquilo. Aí começou a zombaria, né? Depois, mais tarde, as perseguições. O fogo caiu e aí Jezabel, Elias derrotou os profetas, matou todo mundo lá. E ela falou assim: perca o meu trono, não sei o que, se até amanhã eu não pôr a mão nesse profetinho aqui. Quando você está sendo ameaçado, perseguido, correndo algum perigo, tem que fazer o que Elias fez. Meteu a cabeça entre os joelhos, ajoelhou e com a cabeça embaixo. Essa Jezabel não vai me alcançar, este mal não vai me atingir. Como diz o corinho, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu tenho um Deus, né? No canto do corinho, eu tenho um Deus que não vai me deixar essa luta me matar. É isso? Subiu no Carmelo, irmão, meteu a cabeça entre os joelhos. Então o que ele fez? A igreja muitas vezes é perseguida, é ameaçada na terra. E que arma que eu vou usar, irmão? A não ser falar com Deus, a não ser a oração. Quando o inimigo te persegue, te calunia, quando se levanta, vai orar. Vai buscar a presença de Deus. Coloca essa turma na mão de Deus aí, que Deus vai cuidando de um por um. Você não tem força, não vai se levantar na sua força, né? A igreja vai levantar, pegar em arma, né? Vamos agora para a rua, vamos quebrar tudo aí, né? Órgãos públicos, vamos reagir diante da ameaça num congresso, e de não sei quem, vamos para lá. Não vamos para lá não, nós vamos para o Carmelo, meter a cabeça entre os joelhos e buscar a Deus. Buscar a Deus. Se você não confia nisso, então pode largar de mão. Porque o céu está esperando a igreja reagir. A igreja agir melhor, né? Para ele reagir. O que ele fez? Diante de ameaças, perseguições, nós devemos orar, como esse homem orou, né? Glória a Deus. Aliás, tem perigo, tem problema? Tiago falou: está alguém doente? Ore. Ore. Problema vem, não apavore, ore. Que a palavra apavore termina com ore, né? Tira o apave e deixa só o ore. Não apavore, ore. Diante das ameaças. Foi o que ele fez. Confiança e fé. Falou com o moço: olha para a banda do mar. Ele sabia que ia acontecer alguma coisa. Quer dizer, não falou: olha lá para o lado da planície do Vale do Armagedon, né? Quem já foi em Israel, lá na Galileia, você sobe ali no Monte Carmelo, exatamente onde Elias esteve. Você olha aqui mais para a esquerda, está o Armagedon, né? O Vale de Jezreel, um local muito frutífero, produtivo, a terra boa. Todo o tempo que vai lá está verde, muita produção ali. Estende aquilo lá para o lado, enfim, lá para o lado do Rio Jordão, né? Começa cá no Carmelo e vai, uma extensão muito grande. Mas eu não olho para lá para o Armagedon. Olhe para a banda do mar. Eu sei que vai acontecer algo. Ore até que você tenha orado. O moço vai lá e diz: não tem nada. Geralmente você está esperando que tenha, que aconteça, mas vem alguém e fala: ó, desista, não tem nada. Não tem nada. Quem não tem fé e perseverança na oração e crê em Deus, levanta, não tem nada, então vamos embora, né? Vamos embora. Ele falou assim: rapaz, você vai fazer o seguinte, você vai lá 7 vezes. 7 vezes. 7 na Bíblia, né, é o número completo, o número da perfeição, da totalidade. Vai lá 7 vezes. Tem pessoas que só vai uma, só vai 2, né? A bênção está na 7ª ida. E mesmo assim não é uma bênção grande não, né? Tem que ter fé e visão para saber que aquilo ali vai virar realmente uma coisa enorme. Algo tremendo. O próprio Jesus falou assim:
O reino de Deus não vem com aparência exterior, né? Está esperando que vai chegar o Messias aí montado num cavalo branco, seguido por um grande exército? Não, o reino de Deus está no meio de vocês já. Como a raiz de uma terra seca, não tem parecer nem formosura, foi subindo, foi crescendo, né? Mas começou do nada. Dizem que os gregos sempre procuravam um homem perfeito, né? Queria fazer do homem, queria fazer do homem um Deus, né? Queria aperfeiçoar o homem até o homem virar Deus. Mas o homem perfeito não é um homem que vira Deus, é um Deus que vira homem. As coisas de Deus é assim, é simples, né? Perseverança. Não desanime se no começo não deu certo. Se você olhou e não há nada. O que a palavra diz? Se o resultado não aparece imediatamente, pedi, buscai, batei. O próprio Jesus falou. Isso fala de um processo incessante, permanente, perseverante, né? Primeiro, pede, busca, bate. Vai acontecer algo. Paulo mesmo orou por um problema que ele estava. E ele disse que orou uma vez? Não, ele orou 3 vezes. Ele orou 7 vezes, pedindo chuva. Orou 3 vezes. Na terceira vez, Deus fala com ele. E não falou exatamente a resposta que ele queria, mas Deus falou, tá bom, né? Quando Deus fala, a gente tem que aceitar o que Deus fala. Nem sempre é o que eu quero ouvir. Eu estava esperando ouvir, né? Mas Deus falou, então eu aceito, né? O Senhor está dizendo que eu tenho que ter prazer nas minhas fraquezas. Porque quando estou fraco, eu sou forte. Então, é isso que Deus quer mesmo, né? Não achar que eu sou tão forte assim, né? Tão resistente. Por isso que a Bíblia diz que Elias era homem sujeito às paixões que nós. Paulo, você é homem mesmo, né? Você é humano. Super revelado, foi no céu, viu coisas que não pode contar para os mortais, mas não se sinta maior que os outros, não. Mantenha a sua humildade. Quanto mais iluminado, revelado, sábio é um homem diante de Deus, mais humilde ele é, mais simples ele é. Quando vê alguém ostentando muito, né? Conhecimento, sabedoria, vira uma estrela aí, meu irmão, não sabe nada ainda. Não viu Deus, não viu Jesus. Uma pequena nuvem, né? O que para os outros não significa nada, para quem conhece o agir de Deus, como Deus age, né? É um sinal, é uma evidência, é um indício de algo extraordinário, de algo grande. Se apegue, irmão, a uma revelação simples de Deus, a uma palavra pequena do Senhor. Não espera algo extraordinário, né? Um dia alguém falou para Jesus: mostra um sinal, e nós creremos em ti. Jesus falou: não vou fazer sinal nenhum, não. Vocês querem uma coisa extraordinária? Para crer? A fé de vocês não pode ser baseada em coisa extraordinária. Isso cessa logo. O milagre que alguém faz, um sinal, isso com o tempo ninguém mais fala nisso. Não tem mais repercussão. Vocês precisam ter fé, olhos da fé, para crer. A Bíblia diz a respeito de João Batista, né? João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito de Jesus era verdade. Pregador do Evangelho, se Deus te usar para fazer sinal, glória a Deus. Te der dom, maravilha. Mas não fique forçando a barra para acontecer, não. Se tiver que acontecer, Deus é soberano e vai te usar. Agora, você não precisa fazer sinal nenhum, mas fale a verdade a respeito de Jesus. Tudo que ele diz a respeito desse homem aí, está confirmando que é verdade.
Ele falou que Jesus salva, salva. Ele falou que ele batiza, batiza. Que ele cura, ele cura. Falou que ele é poderoso, ele é poderoso. Está confirmando tudo que ele falou a respeito de Jesus, né? Então, uma pequena nuvem, tamanho da mão de um homem. O que ele falou? Vou levantar agora e parar de orar. Basta um sinal de Deus, né? Deus já ouviu. Eu só queria um sinal. Não tem nuvem nenhuma, agora levanta do mar uma nuvenzinha. Aquele rapaz veio trazer assim um consolo para ele, né? Olha, continua aí, né? A fumaçazinha, está subindo uma nuvem lá. Quer dizer, no conceito daquele auxiliar dele, isso não é nada, né? Isso não é nada. Mas para o homem que tem visão, para uma mulher que conhece Jesus, já viu ali a mão de Deus. Tamanho da mão do homem, não, tamanho da mão de Deus. Levanta, corre atrás do rei e fala para ele se apressar, porque senão o carro vai atolar. 3 anos e 6 meses sem chover, não tem sinal de chuva. E vai lá e fala que é solão terrível. O menino chega perto do rei e fala: ó, o profeta falou para você correr aí. Você quer ir para a capital? Está saindo do Monte Carmelo agora, derrotado, fracassado, quer chegar em casa em paz? Corra. Vai vir tanta chuva aí que vai virar uma toleira essa estrada. Não sei se o rei acreditou, mas daqui a pouco a Bíblia diz que o céu enegreceu, trovão e vento e nuvens, e cai chuva para valer. Aleluia. Olhe para cá, irmãos. Eu quero fazer uma aplicação aqui. Elias orou pedindo chuva, e orou 7 vezes. Em tempo de sequidão, o que precisa? Chuva, água. O país seco, tempo de sequidão, ele pediu chuva. Irmão, se você sente uma sequidão espiritual, se a igreja está passando por uma sequidão espiritual, nós temos que pedir o quê? Chuva. Chuva. Jesus falou com os apóstolos: fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém, até que do alto venha chuva. Chuva do Espírito, né? Até que venha a chuva do Espírito Santo, até que seja revestido de poder. Elias orou 7 vezes e a igreja orou 10 dias. Mas ele orou 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes. Vai lá, vem cá, até cair chuva. Eles ficaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias no cenáculo orando. Porque Jesus falou: fica aí orando, gente, até que venha a chuva do céu. O capítulo 1, versículo 14 fala que eles perseveravam unânime no templo em oração. Todos orando. E no capítulo 2, versículo 1 e 2 fala: de repente veio do céu um vento. Olha aí, diz que Elias orou e veio vento, trovão, enegreceu os céus, né? Veio do céu um vento, encheu a casa. Todos foram cheios do Espírito Santo. Do jeito que Elias buscou água, a igreja, em tempo de sequidão na sua vida e na minha vida, sequidão espiritual, eu tenho que pedir que o Senhor manda chuva do Espírito Santo. Agora, como é que Deus vai mandar? Se a igreja orar, se eu tiver sede, se eu reconhecer que eu preciso, se a igreja clamar, olha, vai acontecer. Muda a circunstância, muda a situação, muda o quadro na sua vida espiritual. Você que não tem mais alegria, gozo, poder, autoridade, comunhão com Deus, felicidade, aquele gozo de ser crente em Jesus, vai voltar para o seu coração quando você começa a orar a Deus, querendo isto. Paulo buscou chuva. Elias não pediu outra coisa, né? Chuva, Senhor, é isso, até que levanta a nuvem. Então, até que vem a nuvem, continua orando, né? Você sabe que o que produz avivamento é oração. E o que mantém o avivamento é mais oração. É a lenha que mantém o fogo aceso, é a mesma lenha que acendeu o fogo.
oração. Glória a Jesus. Olha, nós não podemos conformar com uma vida aquém disto aqui. Não. Nós temos que conformar com uma vida transbordante. Transbordante. E isso está à disposição nossa. Está ali. Mas só vem quando eu acionar os céus. Senhor, eu estou inconformado com o meu ministério. Eu quero mais e mais e mais do Senhor. Mais graça, mais unção, mais autoridade. Senhor, confirme o meu ministério. Começa a clamar, bota a cabeça do joelho e vai orar. Você verá que algo, um refrigério, uma nuvem de bênção virá sobre o seu ministério, seu lar, sua vida, sobre a igreja do Senhor nosso Deus. Temos que redescobrir, irmão, isso que Deus entregou para nós. Deus nos levantou como cooperadores dele nessa terra. E ele pode fazer muito mais do que ele tem feito. Só não faz porque a gente não pede. Porque a gente não busca, né? Aquele filho mais velho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Você está reclamando, você nunca pediu, né? Você nunca pediu. Fica em pé comigo, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Que essa mensagem, em algum ponto dela, você possa ter uma visão do que Deus quis falar com você. Uma nuvenzinha pequena, do tamanho da mão do homem, se apega, olha, Deus falou comigo. Naquele momento, naquela frase, naquele versículo, naquela expressão, naquela mensagem, não foi toda ela que eu aproveitei, mas o Senhor falou comigo em um momento. Isso é a nuvem. É um sinal que vai vir muita chuva, muita bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus empreendimentos, sobre a obra de Deus na terra. Ah, Bacheri ficou, Bachari, Candala Bachel. Receba isso nessa noite, irmão. Nós estamos aqui fazendo o que Jesus mandou fazer, não é? Na casa dele. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Você pode ser mais do que você é, ter mais do que você tem. Aleluia. E é a partir de agora, nessa oração, que Deus vai fazer essa obra, né? Comece a orar comigo. Ó Deus de Elias, Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo do Novo, Senhor do céu, Senhor da glória, ó Deus que nos ama e provou esse amor conosco, aleluia. Jesus que veio, deu sua vida no Calvário, ressurreto, voltou para o céu, rogou ao Pai e Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo sobre nós. E nós queremos viver essa plenitude, Senhor, esse enchimento espiritual, esse transbordar, ó Deus, do gozo do céu, da autoridade do Espírito, da vida abundante que o Senhor veio trazer para todos nós. Oh Deus, derrama sobre nós chuva, chuva de poder, chuva de bênção, chuva de autoridade, chuva do Espírito Santo. Manda sobre o teu povo na terra, a tua noiva querida, que a igreja resgate essa autoridade que ela tem, ó Deus, de entrar céu adentro, ó, diante do seu trono, pela fé, no nome e pelos méritos de Jesus teu Filho, ó Senhor. Fazer mudar as circunstâncias, Senhor, alterar o rumo das coisas. O Senhor não mudou, a palavra diz, e nós sabemos por experiência, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus, adore a Deus, levante suas mãos, adore a Deus. Você é batizado com o Espírito Santo. Quanto tempo faz que você não transborda, não fala em línguas estranhas? Quem fala língua estranha confunde Satanás. Ele não entende, mas Deus entende. Ah, fé lá, caixa.